Olá, pessoas queridas, seres de luz aqui do meu canal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui trazendo, a nossa roda astrológica agora para os nossos queridos escorpinianos. Gente, só para quem me acompanha, eu demorei um pouco mais que o normal de estar fazendo essas tiragens, porque eu tô viajando, né, como já tinha dito para vocês. Isso já deveria estar no ar e como eu não finalizei esse ciclo, eu ainda não voltei para minha programação normal, mas se Deus quiser... E a internet de onde estou também me ajudar, eu consigo finalizar isso no mais tardar hoje à noite, até amanhã, no decorrer do dia. E no domingo eu retomo as atividades normais, que são as tiragens, os minutinhos diários, as tiragens semanais, inclusive as tiragens mensais também. Aí eu faço o restinho para o mês de janeiro, já que estamos chegando, né? Estamos chegando, na metade do mês de janeiro. Mas aí eu faço nesses próximos 15 dias e em fevereiro retomando normal. Café com tarô também tô retomando, se tudo der certo, no sábado à tarde, porque isso aqui, para quem participa aqui, me acompanha, sabe que o Café com Tarô são perguntas que eu respondo dos inscritos, né? E eu faço isso todo sábado à tarde, mas especificamente no primeiro Café com Tarô do ano, né? Eu vou estar fazendo... amanhã mesmo, se tudo der certo, ou mais tardar no decorrer de domingo, tá? Mas aí na semana eu já retomo as atividades normais, tá bom? Então vamos lá, escorpiniano, saber o que a roda astrológica aí, o que 2020 reserva para você. Lembrando, pessoal, que esses baralhos já foram purificados, limpos anteriormente, tá? Embaralhados. Aqui eu só embaralho na energia do signo de Escorpião, porque a tiragem é coletiva. Baralho meu baralho, na força do povo cigano, na força do povo do Oriente, né? Pedindo que me traga clareza, confirmação, orientação. Como será o ano de 2020? Lembrando, pessoal do Escorpião aqui, que esse tarô do Osho, a gente fala daquilo que você... né, do conselho geral, a postura, o atributo que você vai ter que adquirir aí no decorrer de 2020 para você se manter nessa energia aí o tempo todo, né? A atitude, né, que você tem que ter perante aí o universo para que as coisas na tua vida fluam. Essa é a ideia de tirar o Osho em primeiro lugar. E vamos ver, né? E aí traz aqui para Escorpião. Deixando ali. Agora vamos tirar a roda astrológica propriamente dita. Baralho meu baralho, a força do povo cigano, a força do povo do Oriente, pedindo que me traga clareza, clarificação, que eu possa dar a melhor orientação para as pessoas que estão me acompanhando do signo de Escorpião nesse vídeo especificamente. Lembrando que isso é uma tiragem anual, voltem para essa tiragem, que para quem vai assistir, gostar em determinados momentos aí da sua vida, porque a gente não absorve todas as informações de ouvir uma única vez, tá bom? E como é uma tiragem anual, vão ter coisas aqui que anualmente você vai saber, de maneira geral, como que vai dar a tua vida. E aí ajuda você a se recordar de algumas coisas. Abro meu leque, na força do povo cigano, na força do povo do Oriente. E vamos para a roda astrológica. Quase tirei uma a mais, hein? Deixa aqui que esse aqui é o meu fundo. Como essa queria vir essa uma a mais, eu vou deixar ela aqui como carta conselho. E vamos para o oráculo da deusa, que é a síntese final. Essa carta resume todo o seu jogo e conclui para você, tá? Meu baralho, na força do povo cigano, na força do povo do Oriente. Purificação, né?
Vamos ver o que traz aqui pra vocês. Muito bem. Agora vamos para a nossa tiragem, né? E deixa eu só pôr aqui as coisas do jeitinho certo, na ordem certa. Para que a gente possa fazer a tiragem. Deixa eu trazer mais para cá. Vai ficar aqui. E vamos começar com o Osho. Começamos com a carta da culpa, né? Escorpiano, sempre carregando o mundo nas costas também, né? Mas de uma maneira muito negativa, né? Esse naipe, na verdade, é o ar no Osho que lembra espada, né? E seria o 8 de nuvens aqui, ou o 8 de espadas, tá? E é uma carta pesada, vou falar bem a verdade, para essa energia que vai te rondar aí durante o ano, precisa dissipar isso, o escorpiano. É uma carta, olha só pela imagem, né? Te traz realmente um nível de estresse muito maior do que o tolerado e do que o imaginado, né? E o que eu quero te dizer aqui? Que esse é o momento, né? Na verdade, assim, de você se libertar dessa culpa. Porque, assim, a culpa é uma das emoções mais destrutivas. Uma das emoções mais destrutivas em que a gente pode se permitir ficar aprisionado por muito tempo, tá? Então, se você acredita que agiu mal com alguém, ou que alguém agiu mal com você, ok, naturalmente faz com que a gente se sinta mal. Mas se permitir que você fique aí sobrecarregado de culpa, ou achando, né, que até porque o outro te maltratou também é sua culpa, é fazer com um convite para enxaqueca, vamos dizer assim, né? Então esse é o momento. 2020 é o momento do aqui e agora. Você precisa deixar as coisas acontecerem, né? Deixar com que as coisas fluam de uma maneira mais positiva. Então, aqui agora ele fica esquecido quando você fica muito preso nessa culpa, em você pensar em que você tem de conquistar alguma coisa que você ainda não conquistou, e que o teu tempo tá passando. Então, tudo isso que eu venho falando pra você. Então, quando a mente realizadora se manifesta, você perde contato com o paraíso em que está. Então, quando você fica muito preocupado com o que aconteceu lá atrás no teu passado, as minhas escolhas, o que eu fui fazer, naturalmente você vai ficar muito ruim no seu hoje, no seu aqui e agora. Você vai ficar ou muito revoltado com a vida, ou depressivo, né? Porque as coisas não aconteceram da maneira como você espera. Mas o ontem já foi, é isso que vem falando essa carta, na verdade. O amanhã ainda tá chegando, o amanhã você está fazendo hoje. Mas se você se mantém nesse processo, nesse ciclo vicioso, você vai construir um futuro também tão ruim como o seu aqui e agora. Então, essa carta vem falando justamente disso, tá? Esqueça tudo a respeito de pecado, de santidade, do certo, do errado. São todas ideias que são estereótipos, na verdade, né? E juntas, essas ideias negativas, elas destroem todas as alegrias da humanidade, né? Inclusive a sua, escorpiano. Então, você se sente culpado e com isso a tua alegria fica perdida e a vida fica muito pesada para se levar. Então, 2020 te convida a se liberar disso, a deixar ir, embora o que tem que ir, a não se lamentar mais pelos erros que foram cometidos lá atrás. Já foi. Tente fazer o melhor daqui para frente, tá? É isso que vem. E 2020 vai te cobrar isso de uma maneira muito bruta, porque o sol é o nosso eu, né? A nossa identidade. Nada fica escondido. E isso vai estar muito assim, a flor da tua pele no decorrer de 2020. Então, realmente, você precisa se libertar. É a tal história. Quem vive de passado ou vive no passado tem depressão. Quem vive muito no futuro sofre de ansiedade, tem distúrbio de ansiedade. Quem vive no presente é feliz, porque quem vive no aqui e agora parte do seguinte princípio: o ontem já escapou das minhas mãos, né? O hoje eu tô construindo um amanhã melhor, mas eu tô vivendo hoje, eu tô prestando atenção no hoje, eu não tô deixando as coisas boas, as boas oportunidades, as oportunidades do hoje, do aqui e agora, irem embora, escapulirem pelas minhas mãos, porque eu fico muito apegada naquele passado que já foi. Tá ok? Então essa é a postura que você tem que adotar aí
em 2020, tá? Vamos agora para nossa roda astrológica. E a casa 1, nós temos aí a referência à sua personalidade, à sua aparência física, trata ainda dos seus gostos, suas inclinações e sua expectativa de vida, tá? Suas expectativas na vida, na verdade. A casa 1, ela tá domiciliada em Áries, tá? E vem trazendo aqui um pajem de copas, tá? O que é o pajem de copas, né? O pajem de copas, ele é um pouco narcisista. O pajem de copas, ele fica tão envolvido com ele, né? Aqui é o mito de Narciso, para quem não conhece. Narciso se apaixona pela sua própria imagem refletida no lago, né? E aí ele fica tão desesperado de ir atrás dessa imagem, que é só uma imagem, que ele pula no lago e se afoga. E aí os deuses, na mitologia, isso é um mito grego, tá? Da mitologia grega. Os deuses, por pena dele, transformam ele na flor de Narciso. É por isso que a flor de Narciso, ela é achada mais nas beiras de rio, tá? Ou nas beiradas de rio, tá? Então, o Pajem de Copas vem falando disso, né? Do teu eu. Você tá tão envolvido com as tuas coisas, você com você mesmo, que você não tá esquecendo das pessoas que convivem com você de maneira geral. Eu sei que tem muita coisa na cabeça, a gente percebe aqui, pela carta da culpa. Mas é a hora de você realmente começar a sair desse teu universo e buscar o outro no universo do outro. Ou fazer com que o outro entre também no teu universo, tá? Isso vem falando disso. O seu temperamento extremamente fechado. Uma pessoa que não se comunica muito bem com familiares, com amigos, a não ser estritamente necessário. Uma pessoa de poucas palavras, sabe? O Pajem de Copas vem te convidando, né? Vem te falando do teu eu nossa, gente. Do narcisismo, vamos dizer assim. Do seu narcisismo. Nossa, tem hora que a gente dá umas gaguejadas, hein? Né? E vem pedindo pra você... Narcísico, saiu a palavra, o teu eu narcísico. E vem pedindo para você sair, parar de olhar para o teu próprio umbigo, que é o que você sempre fez, escorpioniano, e passar a olhar o que acontece à tua volta, tá bom? Porque esse é o teu eu, e isso daí não é uma atitude muito positiva, né? Ficar preso nesse narcisismo. Já a casa 2 vai falar das tuas fontes de rendas, né? Das finanças e até mesmo de casamento, né? Do teu cônjuge, esposo ou esposa, se houver, tá? Nós temos aqui o louco, né? O louco na casa 2 domiciliado em Touro. Vem trazendo para você, né? Quando o louco, na verdade, ele é uma carta que acredita, né? Tanto que ele se lança aqui no precipício sem se preocupar com as consequências. No entanto, o que eu quero dizer para você? Ele é arcano 0 ou arcano 22. Ele encerra todo o caminho de individuação do tarô, que são os primeiros arcanos, né? De 0 a 22, de 1 a 22 ou de 0 a 21. Só que o louco traz uma postura muito imatura. E aqui, como vem falando de fontes de renda e até mesmo do seu cônjuge, né? Se tiver, do seu esposo ou esposa, vem falando do cuidar mais do sentimento do outro, né? Não ser imaturo com as suas emoções e com a emoção do outro. E ele, domiciliado, vem dizendo para você que você começa aí esse ano com a tua área financeira bastante instável, tá? O que pode abalar aí você emocionalmente, tá bom, escorpiano? Então, pede para você prestar atenção aos gastos e principalmente aqueles que são mais descontrolados, são mais consumistas, né? Então, no momento, pede cautela aí na tua parte financeira e pede cuidado para com o outro que conviver com você no teu dia a dia, com teu esposo ou com a tua esposa, tá? Já a casa 3, que vai se referir a seus parentes, irmãos, né? Até mesmo primos, algumas viagens curtas, mas principalmente a sua comunicação. Como que ela tá? Olha só. Vindo de encontro aqui, né? O desolar-se no seu próprio mundo, mesmo que isso aparentemente pareça não seja muito confortável, mas você prefere ainda ficar na sua posição de não confortável porque você está no seu próprio mundo. E o 10 de paus vem falando
justamente aí desse momento de paralisação aí do teu meio de comunicação. Muita dificuldade de se comunicar, né? E isso vai refletir aí bastante nesse ano aí de 2020, se você realmente não mudar essa postura que lida a primeira carta. A postura ali do pajem de copas, de sair desse eu narcísico, né? E o 10 de paus vai falando sobre isso mesmo, né? É um estado de opressão, você se sente oprimido na sua comunicação, a sensação é que as pessoas não te entendem, né? Mas mostra assim, um aspecto também, essa carta muito importante, né? É um momento de você criar, do teu potencial criador, tá? E a partir do momento que você cria, sair de encontro a botar as suas criações em dia, a transformar as suas criações que estão no âmbito do pensamento, transformar elas ou materializá-las no mundo real. Então, esse 10 de paus aqui significa que você está oprimido demais, se sentindo muito oprimido, muito sobrecarregado, talvez por ter assumido muitas responsabilidades. E aí você se isola. Quando você se isola, as cobranças são muito mais fortes em cima de você em relação. Como é uma carta que vem, uma carta que está na casa 3D falando de comunicação, você perdeu todo esse seu potencial criativo por meio dessas muitas preocupações, desse apego ao passado, dessa culpa que não te deixa em paz, né? E você perdeu a disposição aí para você assumir riscos que já não são tão evidentes aí na tua vida. E isso acaba te deixando oprimido mesmo, né? Então é o momento de você realmente abandonar algumas coisas para que o processo criativo possa se renovar e dar início aí para você no novo ciclo. Novamente, né? Sair desse estado de latência, né? Esse estado de culpa, de que as coisas não saíram da maneira como você esperava. Já a casa 4, né? A carta 4 para a casa 4, domiciliada em Câncer, vem falando aí sobre o teu lar, teus pais, a família e sobretudo, né? De alguns imóveis, né? Dos seus imóveis, se você os tem. E o As de Copas mostra aqui que você, na tua casa, é o lugar que você se sente em paz, né? Assim, em paz no seguinte sentido, seguro, e você acha que você está protegido do mundo, né? Porque o mundo para você, dentro da tua vivência, aí você acha que o mundo para você não tem sido muito positivo, né? Então, essa carta vem falando justamente como é uma casa que representa o lar. É hora de você demonstrar os seus sentimentos para essas pessoas que estão aí, que te acompanham na tua casa. É o transbordamento dos sentimentos, né? Embora esse mesmo sentimento ainda não tenha se evidenciado, surgindo quase sempre com uma força vital e apaziguadora. Então é hora de você se permitir, de você falar com o outro aquilo que te machuca, de você mostrar para ele, né? Não só, como a casa é o teu lar, vem falando, né? Das pessoas que moram no teu lar. E você observa as coisas, guarda para si e não fala para evitar confrontos. Aí você fica oprimido e se sente culpado ali porque as coisas não saíram da maneira como você esperava. Mas nem sempre tem como você saber também. Você não comunica às pessoas aquilo que você espera das pessoas. Aí as pessoas tomam uma atitude diferente e você se frustra. Aí entra nesse processo de autodestruição da culpa, ok? Já a casa 5, falando da tua afeição instintiva, olha o As de novo aqui, da vida social, do lazer, dos pequenos amores, até mesmo de namoros, tá? De negócios arriscados, relações internacionais e algumas especulações, até mesmo de escolas. E o As de Paus aqui, ó, de novo, vem trazendo para você esse potencial criativo, pedindo para que você saia desse teu mundinho e permita que as coisas aconteçam e façam que as coisas aconteçam na tua vida, tá? Ele também inicia para você uma força motriz. Aqui inicia uma força motriz de transbordamento de sentimentos, de demonstrar para as pessoas que estão à sua volta quanto você as ama, as que moram aí com você, as que fazem parte do teu lar, da tua família. E já em As de Paus, que fala de pequenos amores, dos seus instintos, né, de negócios arriscados, vem falando dessa força criadora que tá querendo sair, tá? Da força da imaginação que você não pode medir e que, no entanto, ela é responsável por todos os esforços e trabalhos concretos das nossas vidas. Então, vem dizendo para você o seguinte, né? Essa inquietude, essa insatisfação que você tem sentido aí nos últimos tempos, com as circunstâncias atuais,
vem sempre acompanhada, né, de uma forte sensação de que muita coisa nova pode acontecer. Só que aí você não permite que o novo entre na sua vida. E se você permitir que o novo entre na sua vida, você vai estar prestes a embarcar em uma aventura, principalmente quando se fala dessa afeição instintiva, quando se fala do teu lazer, e até mesmo de pequenos amores, e até mesmo de relações internacionais. E para as pessoas que trabalham com educação, é uma carta muito específica essa, né? Porque fala das escolas, de especulações, né? Para as pessoas que trabalham com educação, é uma carta bastante positiva. Mas você precisa deixar esse potencial criador emergir, né? Para que você possa também passar, né, esse teu conhecimento, etc e tal. Tá bom? De uma maneira menos densa, tá? Basicamente isso. Aí nós temos aí a casa 6 agora, né? Falando do seu trabalho realmente, tá? Abordando o teu trabalho, as obrigações, a saúde, o seu bem-estar físico, assim como os animais domésticos, né? E vamos ver o que até então tem aqui no fundo do tarô. Nós temos aí a temperança. A temperança, como é a carta conselho que eu gosto de mostrar aqui no fundo, né? Do tarô. Ela é uma carta que vem pedindo para você esse transbordamento de emoções mesmo, tá? Vem pedindo para você mais amor, mais amorosidade na tua vida, para que as bênçãos do bem possam fluir em todos os setores da tua vida, em todos os setores e sentidos. E aqui o 9 de copas abordando, olha só que interessante, né? Eu virei na temperança ali. Copas representa o naipe que rege o amor, pertence ao elemento água, né? E é uma carta que vem abordando o trabalho, as obrigações, a casa, né? Que ela tá, a saúde, o bem-estar físico, assim como teus animaizinhos domésticos, se você os tem. E o 9 de copas vem falando de uma coisa muito interessante. Exatamente aquilo que a temperança fala. Coloque mais amorosidade no teu trabalho. Se case com o teu trabalho novamente. Reencontre, né? Essa é a carta do casamento, eu tô falando. Reencontre novas possibilidades aí no teu trabalho, né? Sabe aquele entusiasmo do início que você tinha? É como casamento. E é bem cabível essa carta aqui, né? Na casa do trabalho. Dá pra entender muito bem pra gente que mexe com tarô. Se case novamente, ou então se reconcilie com essa parceria que você escolheu para a vida toda, tá? Colocando mais amorosidade para que as coisas no seu trabalho fluam e não carregue tanto você como você tem se sentido sobrecarregado, tá bom? Puxa, que interessante, né? Aí vamos ver o que a carta 7 traz, né? Referente aos relacionamentos íntimos, novamente ao esposo ou esposa, para quem tem, às associações comerciais, assim como aos seus inimigos declarados ou ocultos, né? E até mesmo os processos, se você está envolvido com algum. E nós temos aí o 3 de ouro, tá? 3 de ouro domiciliado na casa 7, pertence ao signo de Libra, né? E vem falando desses seus relacionamentos, né? Relacionamentos, você consegue construir relacionamentos positivos aí na parte do trabalho, tudo, né? Mas você sempre se coloca numa posição, né? Numa postura, mesmo nos seus relacionamentos de trabalho, até como vem falando de relacionamentos íntimos também aqui, associações comerciais, se você está pensando em fazer novas associações comerciais, pode ser uma boa coisa para você nesse momento. Agora, em relação a teu cônjuge, né, ou aos seus relacionamentos íntimos, né, parar de levar essa família tua, ou a relação que você tem com a tua esposa, como se fosse um negócio também, tá? Toma cuidado com isso, vem falando justamente disso. Mais amorosidade também nas relações com o esposo, com a esposa, se você tiver, com o namorado ou namorada. E se não tiver, mais amorosidade com aquilo que você coloca na tua vida, nesse momento, ok? E a carta 8, falando aí da tua sexualidade, abordando a tua sexualidade, a morte, as mudanças, os grandes negócios, né, seus legados. E escorpiano, né? Temos um 7 de paus domiciliado, né? No signo do seu próprio signo. E o 7 de paus é uma carta que realmente aborda um momento como o escorpião vem falando da sexualidade, de morte, de mudanças, né? O 7 de paus
ele fala de uma situação de conflito aí. E aí, para você, traz para a tua realidade, você traz outra. Que tipo de conflito é esse que vem trazendo aí na tua sexualidade, né? Como você está lidando com as mudanças que estão ocorrendo na tua vida, né? Vem falando justamente disso. Porque o 7 de paus vem trazendo a mensagem de que a gente não pode sempre repousar na sombra dos louros da vitória, porque sempre alguém surge para roubar isso da gente. Então aqui, ó, o problema da competição, da inveja é um fato real, tá? Que todo indivíduo precisa aceitar. Mas a imaginação, ela não apenas concentra a visão numa só pessoa, mas como também estimula a visão dos outros. E o 7 de paus vem falando disso, né? Onde é que você precisa, como vem falando de mudanças, de abordando sexualidade, o que é que você precisa fazer que você ainda não fez? Como vem falando também de mudanças, o que você também, né, do que você tem medo, né? Medo de não conseguir realizar, de assumir responsabilidades demais. Então, o 7 de paus sempre sugere uma batalha contra a sua própria imaginação, tá? Ou contra a imaginação do outro, né? Então, como vem falando de mudanças, de grandes negócios, embora você possa assim, ter uma associação comercial que está positivo, não é momento de você dar um passo maior que a perna. E essa carta numa casa que aborda a sexualidade, pedindo para você também tratar o sexo com mais respeito. Seria basicamente isso, tá ok? Já a casa 9, falando sobre as viagens, né? Mas principalmente sobre a sua evolução espiritual, tá? É a tua casa divina, como que tá isso, né? Escorpiano, você tem fé, mas você deixou para trás, né? Muitas coisas das quais você acreditava, né? E nesse processo você acabou se perdendo, né? Aqui mostra a Psique, que acabou de descobrir que se casou com Eros, no mito de Eros e Psique, porque ela era uma mortal, não poderia saber que o marido dela era um deus, porque o panteão grego não aceitaria, os deuses não aceitariam isso. E ela desconfiou desse amor e chegou com a lamparina perto do rosto dele para ela poder ver quem que era. E quando ela se deparou com quem era, ela se arrependeu do que ela fez, né? Então, vem falando da tua evolução espiritual. E a evolução espiritual que vem falando o seguinte para você, aqui no 5 de copas. É momento de você se redescobrir espiritualmente. É o momento de você trazer para a tua vida novamente essa energia sutil da espiritualidade, da intuição, porque escorpiano é um signo por si só muito intuitivo, muito mediúnico, né? E você se perdeu disso no decorrer da tua caminhada. E isso também te deixou oprimido, como a gente vê nas cartas anteriores. É hora de você se reconectar com o seu eu divino. Porque aqui você se separou do teu eu divino, da divindade, tá? Mas disse que é o momento de você se reconectar com isso para que não ocorra um rompimento definitivo em relação à tua divindade. Porque depois, para você trazer isso de volta, seria muito mais complicado, tá? É hora de você rever essa tua espiritualidade, rever essa parte da tua fé. Já a casa 11, né? 11 não, 10, desculpa. Capricórnio, né? Refere-se ao destino, às honrarias, né? Na verdade, é a vitrine, como as pessoas te veem. E realmente as pessoas te veem isolada de tudo. As pessoas te veem como alguém que não se preocupa em se relacionar com o outro de maneira muito positiva. Então, sair dessa casca novamente, desse eu narcísico e em busca e ao encontro do outro. Já a casa 11, aquário, né? Falando da vida social, dos amigos, também prestar mais atenção nisso, né? De esperança, de paz. E é uma carta muito positiva para os amigos, socialmente falando. Se você sair aí da tua casca e ir em busca do outro, você vai ter muitas surpresas agradáveis aí no decorrer da tua caminhada em relação aí à tua vida social, tá? Já a casa 12, uau, vem falando do karma, né? Aborda isolamentos, obstáculos, doenças graves, né? A casa 12, domiciliada em peixes,
Nós temos uma torre. A torre rui com tudo aquilo que a gente acredita. E uma carta dessa, na casa do karma, vem dizendo o seguinte: para você transformar, né, o teu karma em dharma. Porque vem dizendo de muita confusão, muito perigo de você permanecer na mesma situação. Vem falando de choque de ideias, de endurecimento da alma humana, risco de acidentes, não pode. Casa do karma, precisa liberar, precisa perdoar, precisa deixar embora o que precisa ir embora, escorpiano, porque senão você vai ter um ano assim, em termos de cobrança de karma. Porque, não porque o sol cobra o karma, mas o sol mostra pra você tudo aquilo que vem ser, que tá escondido há muito tempo, tá bom? Então, vem falando justamente disso. E a temperança, ó, puxa vida, na tua síntese, evocando aí pra você o eterno recomeço, a liberdade e a paciência de saber esperar, tá bom, escorpiano? Muito bem. Vamos ver qual a deusa que vem alimentando a tua totalidade. Nós temos o Zumi. O Zumi é uma deusa do riso. E ela vem pedindo para você transformar a tua vida, colocar mais, ó, de novo, mais alegria, mais amor aí na tua vida. Porque tudo ficou muito pesado para você. E aí ficou desagradável o trabalho que você tá fazendo, ficou desagradável tudo. Então, ela vem dizendo para você o seguinte: ela é uma antiga deusa xamã japonesa, tá? E ela foi a que instigou a deusa do sol, né? Ela fez a deusa do sol que estava escondida na caverna dançar. Porque ela nem sabia que ela tinha toda essa luz. E o Zumi que mostrou isso para ela. Então, o Zumi começa a sua dança cósmica aí na sua vida para dizer que está na hora de você alimentar a totalidade com o riso. O riso faz relaxar, ajuda você a ter uma perspectiva dos fatos nova, ajuda também nas horas de dificuldade. Você tem levado a vida demasiado a sério? Quando foi a última vez que você deu uma boa risada? Você é capaz de rir de si mesmo ou de si mesmo com delicadeza? Talvez a vida esteja te desafiando aí com uma ferocidade a ponto de você achar difícil ver humor na sua situação atual. Então o Zumi diz para você o seguinte: para você alcançar a tua totalidade, vai acontecer quando você decidir rir e enxergar o humor em todos os desafios da vida, mesmo que neste momento pareça muito difícil. Então, escorpiano, hora de transformar o karma em dharma, hora de liberar, tá? Um beijo no seu coração.